Pois bem, dando continuidade ao nosso conteúdo, dentro dessa caixinha da arquitetura na antiguidade grega, nós temos essa caracterização que é bastante, é típica das aulas de estética e história da arte na arquitetura, que são os traços das colunas gregas, né? E uma coisa que a gente precisa entender também, que é bastante curioso, bastante interessante, é que embora pareça uma coisa, bastante, comum, dentro da concepção artística arquitetônica grega, vale a pena a gente pensar que até no aspecto arqueológico, aspecto histórico, quando a gente identifica a característica de cada coluna, nós temos, antecipadamente todas as características, sejam sociais, políticas, culturais, tradicionais, do período desse traço arquitetônico na coluna. Ou seja, em outras palavras, esse traço de cada coluna, ela nos faz pensar não somente em traços ornamentais da arquitetura na antiguidade grega. Ela diz muito sobre o período de construção dessas colunas. Diz muito o que estava acontecendo no período da construção dessas colunas. Diz muito sobre as ideias por trás do período no qual foi construída essas colunas, Então cada uma parece que é uma imagem, meio que uma fotografia de como os gregos estavam lidando com a sofisticação política, sofisticação intelectual, cultural, religiosa, etc., de uma forma bastante assim, característica. Então a gente consegue perceber, se a gente olhar, da esquerda para a direita, a gente vai identificar toda uma espécie de sofisticação por trás, da arquitetura grega, consequentemente não somente na arquitetura, mas também no âmbito da política, no âmbito da filosofia, no âmbito da religiosidade, de uma forma geral. Então, nesse sentido, a primeira, mesmo que as palavrinhas estejam em inglês, mas a primeira ordem, arquitetônica que denominou e também construiu a nossa primeiro tipo de coluna é a ordem dórica, Só uma curiosidade, abrindo um parênteses, se a gente lembra dórico, jônico, principalmente dórico, jônico, essas noções dórico e jônico também estão ligadas à música, também estão ligados às escalas e as escalas harmônicas musicais também, a escala dórica, a escala jônica, a escala eólica no sentido, Mas aqui nós temos dórico, jônico e coríntio. E a nossa primeira ordem a ser estudada é a ordem dórica, a ordem de arquitetônica dórica, presente nas características da coluna. E o que a gente pode perceber aqui? Ela é simples, simples e sem adornos, E ela a coluna da ordem dórica, a coluna da ordem dórica, sendo ela simples e sem adornos, ela é típica do período arcaico. Ela é típica do período arcaico. Se vocês lembrarem lá das primeiras aulas que a gente dividiu os períodos, da antiguidade grega, o período arcaico é o período onde a cidade estado, onde a polis, a cidade-estado, estavam começando a se formar. Antes você tinha, uma organização social voltada em organizações agrárias, rurais, familiares, que eles chamam de demo, Chamam essas terras familiares de demo, A partir do período arcaico, você tem o surgimento da cidade-estado, o surgimento da polis, por exemplo, o surgimento de Atenas. Então, a coluna de ordem dórica, ela indica para a gente esse traço simples e sem adorno, e isso é bastante típico desse período onde as cidades-estado estavam sendo formadas, estão começando o seu processo de amadurecimento. Antes disso, você tem esses pequenos conglomerados, sociais que eram terras familiares, terras de organização agrária rural de forma familiar. Pois bem, o nosso segundo, a nossa segunda ordem é a ordem jônica, E a ordem arquitetônica jônica, ela construiu, pelo menos ela caracterizou, ela trouxe novos ornamentos na construção de templos e, consequentemente, na construção das colunas. E aqui nós podemos perceber dois ornamentos em espiral. E eu posso dizer, se a gente lembra das animações que a gente assistia quando era criança, uma coisa, se a gente lembrar, por exemplo, do Hércules, um típico animação lá dos anos 90, ou talvez qualquer representação estereotipada, seja no cinema, seja nos desenhos animados, seja nas séries, parece que toda
todo o estereótipo do grego antigo, né, quando vai caracterizar uma coluna, né, e quando caracterizam colunas, parece que eles usam sempre essa característica de coluna, que é a ordem jônica, né, que é a ordem em que você tem essas espirais, né, essas duas grandes espirais, e isso está muito presente na cultura pop, no estereótipo da cultura e da arquitetura e do homem grego nesse sentido, né? E de qual período estamos falando da construção da coluna de ordem jônica? É o período clássico, né? É o período dessa alta sofisticação intelectual, política, cultural, filosófica, né? Pré-científica também nesse sentido. E a gente pode dizer, né, da democracia ateniense, desse boom, né, nessa explosão intelectual e cultural no período clássico, em Atenas especificamente, podemos de lembrar de figuras do período clássico, Sócrates, Platão, Aristóteles e figuras políticas bastante conhecidas, bastante comentadas, né? Um dos líderes políticos mais reverenciados do período clássico grego é Péricles, né? Péricles, que foi conhecido pelos seus discursos, os seus discursos fúnebres, os seus discursos militares, né? Então Péricles era um dos grandes líderes reverenciados no período clássico, esse período que foi essa grande, né, explosão cultural, intelectual, artística, filosófica na antiguidade grega. E parece que quando a gente pensa na ordem jônica na arquitetura, a ordem jônica nas colunas, né, dos templos, lembramos do período no qual ela foi formada, que foi o período clássico, o período da ascensão, o ápice, né, da cultura grega de uma forma geral. Beleza, pois bem, se a gente for então para a nossa última ordem, né, a ordem coríntia, nós iremos perceber uma transição. E esse período, né, o período no qual a ordem coríntia foi determinada, foi construída, é o período helenístico. O período helenístico é, digamos assim, estamos diante de uma decadência da cidade, né, das cidades-estado, uma espécie de decadência da polis, né, mas decadência em que sentido? Novas culturas, novas conquistas militares aconteceram na Grécia Antiga e a principal delas foi com os macedônicos, né? Os macedônicos eles chegaram, né, conquistaram, né, o mundo grego, né, e a gente pode pensar a principal figura é Alexandre o Grande, né, o macedônico nesse sentido. E as conquistas macedônicas aqui na antiguidade grega, né, aconteceram no período que foi determinado como helenístico, né? E o período helenístico é a transição da cultura da alta cultura grega para a cultura greco-romana, né? Então, se antes nós tínhamos, por exemplo, na filosofia, platonismo e aristotelismo, no período helênico nós teremos as filosofias estoicas, epicuristas, os céticos, os cínicos, né? De uma forma geral, que é a transição da cultura da alta cultura grega para a cultura greco-romana, né? E o período e esse período helenístico, que é o período da influência de outras culturas na cultura grega, principalmente a cultura macedônica e também outras culturas de uma forma geral, determinou uma nova característica ornamental arquitetônica, pensando nas colunas gregas, que é a ordem coríntia. E essa ordem a gente consegue perceber pelos detalhes ornamentais dela. Ela mostra tipo bastante ornamentada, bastante detalhada, se vocês verificarem, né, as fotos, né, dos templos durante o período helênico, como eram, né, o topo dessas colunas, você vai perceber bastante, né, muitos ornamentos, muitos detalhes com essas volutas, né, volutas e folhas de acanto. Então você já tem os primeiros aspectos florais, aspectos, digamos assim, voluptuosos, né, e bastante detalhados tanto na arquitetura quanto na escultura, mas principalmente na arquitetura, pensando na ordem coríntia das colunas. Esses elementos acabam se tornando mais sofisticados, mais detalhados, algo que vai, digamos assim, também estar bastante presente na arquitetura do período romano, né, no Império Romano. Embora o período romano ele se destaque bastante pela engenharia, né? Pelo aspecto militar, né? E também pelo aspecto da engenharia. Se nós lembrarmos dos arquedutos da cidade de Roma, da organização
da engenharia e arquitetura de otimização dos espaços, né, e de elementos até da água, como você otimiza o saneamento da cidade de Roma. Então o aspecto da engenharia na cultura romana foi bastante enfatizado. E a ordem coríntia, com esses ornamentos, com os elementos florais mais detalhados, ela sinaliza então o que estava acontecendo no período, que é o período helênico, que é, digamos assim, o início da decadência das cidades-estado gregas, né, das polis, e nós temos agora uma cultura mais cosmopolita. Antes nós tínhamos uma cultura muito fechada em si mesma, né, Atenas muito fechada em si mesma, com sua própria cultura. O período helênico, ela meio que é influência de outras culturas, e você tem um pensamento agora cosmopolita, e isso a gente pode perceber por influências, inclusive ornamentais. Beleza, gente? Creio que a gente consegue aqui encerrar o nosso conteúdo de arte na antiguidade. Nós tocamos nos principais pontos. Próxima aula nós iremos comentar sobre arte medieval, ok? Até mais.